Fala galera, beleza? Bom, vamos aí a mais um vídeo. Agora a gente vai começar um novo tema, tá certo? Essa playlist aqui vai ser sobre pedagogia e nós vamos começar estudando alguns tópicos, né? Fazendo aquele jeito que eu faço, que é eu faço a leitura do material e dou uma leve explicada, tá certo? É mais ou menos como funciona aí nas faculdades e nas universidades, tá? Mas vamos lá e vamos embora pro tema, tá? Bom, primeira coisa aí, certo? A gente vai estudar na pedagogia 4 primeiros pontos, tá? Primeiro vai ser a história da educação, que a gente vai começar agora, tá certo? Então, eu acho que esse vídeo vai ser um videozinho rápido, certo? Com algumas pontuações. Uma dessas pontuações é o seguinte. Primeiro, eu quero que vocês entendam, em todos os outros temas também tem eu faço essa pontuação, que esse desenvolvimento desse tema que eu vou fazer, eu não vou jogar ele para um nível de debate, tá bom? E nem vou me aprofundar nele. Então pode ser que tenham pessoas que achem que ele é meio superficial, mas é porque é passo a passo. A gente vai começar do iniciozinho, começando passo a passo. Então não tenho por que ficar discutindo teorias agora, ficar colocando um monte de pontuações, porque a ideia da construção do conhecimento, da informação, é primeiro você conhecer a informação, pelo menos de uma forma básica e um pouco ampla, para depois, com esse material, com essas ferramentas, você ter capacidade de realmente conseguir produzir um debate com qualidade, tá bom? Então não adianta eu do nada colocar uma teoria e falar sobre alguns teóricos e fazer críticas, porque esse não é o objetivo do grupo, do vídeo. O objetivo do vídeo é passar a informação, vocês absorverem a informação, e a gente dá então prosseguimento a ela e vocês se enchendo aí com essas informações, tá certo? Bom, então vamos lá, beleza? O primeiro tópico que vocês estão vendo aí, o nosso tema é se existe ou não interessante, né? Porque ele está começando a falar da educação, e a primeira coisa que o livro vai nos dar é o seguinte: será que existe uma ou mais educação, né? A educação é uma só ou existem várias educações, né? Vários tipos de educação, na verdade. E é aí que ele vai falar que existem vários tipos de educação. Mas primeiro, para a gente entender, para a gente entrar na questão do debate da educação, da construção da educação, uma coisa precisa ser entendida, tá? Que a relação humana, a gente vai trabalhar 3 pontos da relação humana. A gente vai trabalhar a relação humana com a educação, a relação humana com o trabalho e com a história, certo? Essas 3 elas vão se entrelaçar conforme a gente for lendo sobre a história da educação. Tá bom? E eu vou ler elas aqui e vou explicar cada uma delas. Bom, primeiro, definição de história, nessa perspectiva aqui sobre a relação do homem com esses 3 pontos. Então, a história seria o quê, né? A história é a interpretação da ação transformadora do homem através do tempo. Então, aqui a gente tem uma coisa interessante, ó. O homem, ele tem uma ação que transforma, certo? Uma ação transformadora, o homem ele transforma e ele se transforma, né, durante o processo do tempo. Então ele constrói, ele desconstrói. Em todo esse tempo o ser humano também está evoluindo, também está em transformação, tá certo? Todo esse processo de transformação do homem, tá? Todo esse processo de transformação do homem durante o tempo, ele vai ser chamado de história. Quando a gente olha esse processo, a gente vai gerar uma interpretação. E essa interpretação é conhecida como história, certo? Então, quando você olha para trás e você vê o processo que o homem, de transformação do homem e o que ele fez, né? Porque a transformação do homem acaba tomando o espaço da sua vivência e ele transforma também os elementos que estão em volta dele. Então, todo esse processo, quando você olha para trás e você faz uma análise, você interpreta isso é chamado de história, tá bom? Então, isso aqui é o primeiro ponto que a gente tem que saber. O segundo ponto é o seguinte, a definição de trabalho. O que é o trabalho? Trabalho é a ação transformadora do homem sobre a natureza. Quer dizer, agora nós temos um outro ponto que não é a história, que é o trabalho. O que é o trabalho? Quando eu, homem, tá? Ou o ser, o homem, tá? Tanto homem quanto mulher. O ser, ele transforma a natureza, essa ação é chamada de trabalho, tá certo? Quando ele transforma a natureza, essa ação é chamada de trabalho, tá? Terceira definição, que é a educação. O que é educação? A educação é a ação transformadora do conhecimento, tá? Então, quando se acontece uma ação transformadora do conhecimento em vários níveis,
essa ação se chama educação, tá bom? Então, entendido esses três pontos eles são fundamentais para a gente entender como é que a educação vai acontecer, tá certo? No processo de leitura do livro aqui. Então, fica comigo, olha só que interessante, que aí nós vamos entender o seguinte, entendendo que a educação é essa transformação, tá certo? De conhecimento, então ela pode acontecer de várias formas, de várias maneiras, em vários níveis. Então isso significa que não existe só uma forma de educação, existem várias formas de educação, tá certo? Então isso aqui é interessante para saber que existe vários tipos de educação, porque é o seguinte, quando nós pensamos em educação, quando nós falamos em educação, uma grande parte da população, ela para em um ponto que você entende educação como o processo escolar, né? Como professor na escola, sala de aula, o processo administrativo da direção. Então nós temos essa percepção, a grande maioria da população, ou pelo menos o primeiro ponto que a gente lembra quando se trata da educação é o componente da escola, é o elemento escolar, tá certo? Sendo que esse elemento escolar é um dos sistemas de educação, tá bom? Então, isso daqui é interessante entender, porque quando você entende que tem vários tipos de educação e vários níveis, né, de educação, a gente vai começar a entender melhor e já começa a abrir a nossa mente sobre como é que eu entendo a educação, tá? Isso é muito importante. Bom, aqui ele pontua uma coisa muito interessante também, que é aquilo que eu falei, que educação, então, se ela é essa ação transformadora, quer dizer que ela está em todo lugar e que ela está em todo o tempo também, tá? Então ela acontece de diversas formas, do micro para o macro. O que é do micro para o macro? Do micro é nas pequenas coisas, nas pequenas trocas, né, nas pequenas ações, até nas grandes ações. Você pode pensar que, você pensar na escola como um processo de educação, como educação, é o macro, né? É aquela sala de aula, aquela estrutura, alunos, professores, direção, e você pode pensar no micro como eu e você e eu trocando uma informação, a gente está construindo ali uma transformação do conhecimento, você passa o que você conhece, eu passo o que eu conheço, as nossas experiências, e isso vai construindo um conhecimento. Essa troca de conhecimento é uma transformação do conhecimento, tá? E essa transformação a gente chama de educação, processo de educação, tá bom? Então, isso daqui é interessantíssimo para a gente pensar. Bom, outro ponto interessante é que se a educação, então, tem esses níveis, ela é tão ampla quanto a gente está vendo aqui, nós temos que pensar os sistemas de educação. Um sistema interessante é o sistema cultural, né? Culturalmente, nessa produção, aquilo que o ser humano produz, né? Cultura é aquilo que o ser humano constrói, certo? E nessa construção da cultura, né, nessa cultura, o ser humano faz essa troca de educação. Por exemplo, a cultura da sua família, né, era um processo educacional, era um processo de crescimento da informação, troca de informação, passagem da informação. Essa informação, ela vai ser a educação, ela vai se transformando, ela vai crescendo, tá certo? Então, transformação do conhecimento. Essa informação, esse conhecimento que é trocado pela família, que é pontuado pela família, que cresce dentro da família, a gente chama de um processo de educação familiar, tá certo? Então, olha como isso chega a ser uma coisa muito pessoal, tá certo? Isso daqui é interessante porque a gente está falando da questão cultural. Então, você entende já que tem vários tipos de educação. Cada povo tem o seu sistema de educação conforme a sua cultura, a construção de elementos da sua cultura, tá certo? Vai gerar um tipo de educação diferente, certo? Em outra situação, a gente pode até pensar o seguinte, a educação, né, ela está em tais níveis e ela está em tais formas e formatos. Por exemplo, o sistema de educação de um surdo-mudo, ele é diferente, é uma outra educação, uma outra percepção dessa tal de ação de transformação do conhecimento, tá? Então ele está sofrendo essa ação de transformação do que ele conhece, do que ele percebe, e isso já é um outro tipo de educação, tá? Então estamos entendendo o porquê que existem vários tipos de educação e não só uma, tá? Aqui vai pontuar uma outra coisa interessante, que como nós vemos que tem vários sistemas de educação, também tem um, que é o que nós pensamos logo de cara, que é o sistema escolar, tá certo? Mas dentro do sistema escolar é a educação que desenvolve a questão do intelecto, né? A questão do intelecto
que geralmente é feito nas escolas e nas universidades. Então tem esse outro tipo de educação, que é diferente da educação familiar, né? É uma educação que tem um cunho mais técnico. Então ele, né, tem a prioridade da questão do desenvolvimento intelectual, certo? Então isso a gente vê muito como modelo da escola, né? Sabe aquela fala tipo, tô aprendendo coisas que eu não vou usar? Porque na verdade ele não faz parte daquele processo cultural familiar que é mais prático na questão da vivência. O modelo escolar vai te dar elementos que talvez você não use, pode ser que o outro vá usar, mas você talvez na sua profissão ou no seu processo de vida não vai ser útil para você, tá? Ou você vai usar sem perceber, tá certo? Mas esse é um tipo de educação também que é o desenvolvimento intelectual construído nas escolas, tá bom? E aí a gente começa então uma questão de um posicionamento interessante, que é a questão da educação escolar, né? A gente vê que ela está fechada numa estrutura. E aqui ele vai apontar uma coisa interessante, ó. O sistema pode utilizar a educação para controlar o saber e assim controlar a desigualdade. E assim, controlar não, né? E assim ele vai aumentar a desigualdade social. Como assim? Né? Se o sistema ele utiliza a educação para controlar o saber, significa que determinado grupo que está participando daquele processo de educação, ele tem um privilégio de receber elementos diferentes que outros grupos. Então aquele grupo, de modo geral, vai ter uma vantagem. Quando você tem essa vantagem, que poderia ser de todos, e ela foi dividida e só esse grupo tem, vai gerar uma desigualdade, tá certo? Isso a gente vai ver quando a gente começar a ler a história da educação. E vocês vão ver que é meio chocante, mas é uma realidade muito forte, uma realidade até hoje, tá bom? Então, esse elemento aqui da gente pensar, por que ele está falando isso? Que tem a escola tem um modelo, e aí você faz essa divisão e acontece então uma desigualdade social, porque é o seguinte, na sequência, né, nós vamos ver que essa ideia de desigualdade social, que a educação mal organizada e mal aplicada ela pode gerar, a gente vai ver no processo histórico, tá? Então, por que a gente viu a definição de história? Porque a gente vai ver agora a história da educação. E a história da educação, ela vai ter um viés de nos mostrar e denunciar as formas de abuso, de controle do poder, que usam a educação como uma ferramenta para controle do seu sistema, né? Para instrumentalizar o seu sistema, controlar o seu sistema, e aí então vai gerar mais desigualdade. E ele vai fazer esse tipo de denúncia, e a gente vai entender isso melhor quando começar a história da educação, que você vai ver que a educação ela vai evoluir, ela vai mudar, e isso vai ser muito claro pra gente, passo a passo, tá certo? Bom, o outro ponto interessante aqui, né, que nós vamos finalizar, é que a história da educação, fora o fato dela dar esse elemento da gente analisar essas instituições, de como a educação foi usada como instrumento de controle, ela vai nos dar uma percepção de análise da realidade, porque você vai olhar o processo de educação na história e você vai olhar hoje para o sistema educacional e você vai poder refletir com mais elementos, tá? Você não vai ter só aqueles 2, 3 elementos que você viu no jornal X, que você viu o fulano que dá palestra falar. Você vai ter uma série de elementos e você vai pensar nesses elementos, você vai pensar nesses períodos históricos e como cada um deles pensou a educação e como ela foi aplicada. Você vai pensar hoje, você vai ter uma capacidade mínima de olhar hoje e falar, eu acho que isso daí não é bem assim, talvez seria melhor desse jeito, eu não concordo com esse ponto, essa questão eu acho que é ok e tal, é desse jeito mesmo. Quer dizer, você vai ampliar o seu leque de informações para poder pensar sobre a educação. Então a história vai dar esse ponto interessante, tá? De analisar a realidade da educação, que é muito importante. Então você, principalmente que é pedagogo, que está fazendo a faculdade, por que é importante saber a história da educação? Para você saber quais são os modelos de educação, como é que eles funcionam e qual é o objetivo deles. Isso é fundamental, tá certo? Bom, e aí, lógico, existe uma preocupação em tudo isso, em pensar na educação. Para que pensar na educação? E aí eu coloco uma pergunta, o livro coloca uma pergunta que é: que tipo de homem queremos formar, né? Porque assim, a educação que você vai aplicar, ela é para quê?
ela é para formar que tipo de homem? Quando você olha para o educando ou para o aluno, né, depende de como você foi educado para tratar o outro enquanto essa pessoa que troca informação. E aí quando o seu processo, a sua profissão, o seu dar ao outro, né, o seu ensinar, o seu trocar com o outro, esse processo de educação que você vai tratar com o outro, ele tem que objetivo, né? E aí vem essa pergunta de novo, que tipo de homem você quer formar? Porque cada modelo de educação vai formar um homem diferente, tá certo? Bom, é isso aí, ficamos com um comecinho então e demos uma introdução, falamos o panorama geral. Na verdade, isso aqui nem foi um panorama geral, né? Eu posso falar, na verdade, que ele foi mais uma introdução, tá? Aqui tem até uma palavrinha mais chave, é uma contextualização, tá? Do que a gente vai tratar. E aí, na nossa próximo vídeo, nossa próxima aulinha aí, tá? Já vai começar com a história da educação, tá certo? Então, galera, acompanha, compartilha aí, tá certo? Se você gostou, curte, compartilha, você pode comentar também aí nos comentários. Se inscreve no canal, que tem muito mais coisa aí, tem uma linha toda sobre psicologia e vários outros assuntos, tá bom? Bom, clica no sininho, porque toda vez que eu lançar vídeo, os vídeos vão aparecer na sua timeline, beleza? Avisando que já tem vídeo novo para você ver, certo? Bom, isso aí, galera. Valeu pela participação, até mais e tamo junto.